Olá, meus amores! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos e se não estão, vão ficar. Eu estou muito empolgada com o vídeo de hoje porque eu vou contar para vocês a minha experiência com a ansiedade que tenta destruir os nossos sonhos. Todos nós somos ansiosos, mas tudo tem limite. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, impulsiva, eu não conseguia me controlar emocionalmente e hoje eu posso dizer que ainda sou ansiosa, mas que consigo me controlar muito bem e me considero uma mulher muito calma, principalmente nas horas difíceis. Eu espero que a minha história e as minhas dicas que eu vou compartilhar no decorrer desse vídeo possam ajudá-los a se tornarem mais calmos e menos ansiosos. Meu nome é Sara Lippe, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês estão à procura de uma vida abundante e eternal. Como eu já disse, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, como todo mundo. Eu morava em São Paulo com os meus pais e eles me davam de tudo. Eu trabalhava na empresa do meu pai, depois eu fui trabalhar com filmes publicitários, programa de TV e tinha uma vida legal, apesar dos problemas e das tristezas. Eu cresci numa família super conservadora, onde os meus pais, por me amarem muito, me colocavam dentro de uma caixinha para me protegerem. Eu, por um outro lado, me sentia desconfortável com esse cuidado em exagero, embora hoje, eu sendo mãe, super os entendo, mas na época eu queria mesmo conhecer o sabor da liberdade e fugir dos problemas que não eram poucos. Devido ao azar de eu ter entrado numa relação abusiva e logo em seguida ter perdido meu irmão tão jovem, com 23 anos de idade, em 97, eu entrei numa depressão. Ele era o meu melhor amigo. Eu me perdi nessa época, eu era muito julgada dentro da igreja e por pessoas muito próximas. Então, eu procurei o meu refúgio nas drogas e cheguei muito perto de ficar viciada. Um dia, voltando da igreja com os meus pais, eu senti a falta dessa droga e eu percebi que pela primeira vez o meu sangue pedia por ela. Naquele dia eu cheguei em casa preocupada, principalmente com a minha mãe, que já estava muito depressiva por causa da morte do meu irmão. Daí imagina ter uma filha viciada em cocaína. E aí eu decidi ficar trancada no meu quarto por 7 dias, só saía de lá para comer, cortei relação com todos os meus amigos que usavam drogas naquela época e eu ficava de joelho no chão, com a cabeça no chão, com a testa no chão, orando para Deus, para Ele tirar essa droga do meu sangue, porque eu não cheguei a ficar viciada assim, a ponto de eu, vender as coisas para poder comprar droga. Graças a Deus eu não cheguei a esse ponto, mas eu cheguei na porta, eu senti que eu tinha passado daquela porta que se chama o vício e eu sentia que meu sangue estava pedindo. Então, por esse motivo, eu tentei me isolar e lá eu fiquei por 7 dias, só saía do quarto para comer. Eu dou graças a Deus que eu consegui me livrar desse vício, mas eu acredito que a química dessa droga me deixou ainda mais ansiosa, mesmo depois de ter parado de usá-la por muito tempo. Foi então que em 2006, depois de eu ter cansado de tudo e de todos, eu decidi deixar o Brasil e vir morar no Canadá para aprender inglês, encontrar minha liberdade e crescer na minha carreira. Eu tinha um sonho de me tornar uma cineasta e Vancouver é uma das melhores cidades para isso. Aqui no Canadá, eu tinha de tudo. Meus pais, que são uns fofos, pagavam tudo, não faltava nada. Eu era uma verdadeira patricinha, eu só estudava e fazia voluntariado em um programa de TV brasileiro local aqui de Vancouver. 3 anos se passaram e eu conheci o pai do meu filho, mas infelizmente nosso casamento não durou e eu me tornei mãe solo. A minha carreira até então estava, bombando. Eu já falava inglês e já tinha ganho 2 prêmios em festivais de cinemas internacionais, mesmo tendo muito dinheiro e alcançado os meus objetivos na carreira e o sonho, de ser mãe ter sido realizado, eu ainda era uma mulher muito triste, que carregava muitas feridas desde o Brasil. Então a minha ansiedade só foi aumentando e o meu autoestima, só foi abaixando. Por eu ser mãe solo, os meus pais, eles não queriam que eu trabalhasse. Até então tudo bem, porque todas as contas eram pagas mensalmente. Por isso que eu digo, o dinheiro, gente, é muito bom,
mas não é a solução para uma vida completamente feliz. A solução para uma vida completamente feliz é o equilíbrio de todas as áreas das nossas vidas. Mesmo depois de eu ter ganho os meus prêmios, eu me sentia muito perdida e já não sabia mais quem eu era e o que eu vim fazer nesse mundo. Por eu não trabalhar por muito tempo, eu comecei a ficar entediada, então eu decidi procurar um emprego, mas os meus pais na época brigaram comigo porque eles achavam que eu tinha que cuidar do meu filho. Foi aí que eu decidi me aventurar e abrir uma produtora de vídeos corporativos que era o DocMe. Foi aí nessa época que a minha ansiedade triplicou, depois de uma ligação da minha mãe falando que a empresa deles no Brasil estava passando por uma crise financeira devido à economia do país e eles não poderiam mais enviar dinheiro. Então eu fui dormir rica e acordei pobre. Como que eu ia me virar? Aí minha produtora estava no começo, eu não ganhava o suficiente para pagar as minhas contas e cuidar do meu filho. A única saída era conseguir um emprego. Mas como eu fiquei muitos anos sem trabalhar, eu nem sabia por onde começar. Eu era uma patricinha. O desespero foi muito grande. Por causa da minha ansiedade, eu tive uma crise de labirintite e foi horrível. Tudo girava, eu fiquei de cama por 3 dias, os músculos do meu corpo inteiro doíam, eu pensei que eu tivesse com algum tipo de artrite, alguma coisa assim, foi horrível, vocês não têm ideia do que eu passei. Sozinha com uma criança em um país diferente. Eu tinha 2 saídas. Ou eu deixava a ansiedade me dominar de vez, eu ia ficar cada vez mais doente, provavelmente impossibilitada de cuidar do meu filho da maneira como eu sempre sonhei, ou eu vencia essa ansiedade e hoje eu estaria aqui contando para vocês a minha história e compartilhando as dicas que eu utilizei para ficar acima de tudo isso. Eu escolhi vencer a ansiedade, para hoje eu estar aqui contando para vocês que se eu conseguir vencê-la, você também vai conseguir. Então aqui estão 5 dicas que me ajudaram a me tornar uma pessoa mais calma e menos ansiosa. Primeira dica, eu precisava encontrar um motivo grande que me desse forças para lutar contra essa ansiedade, passar por cima do meu ego e vencer os meus problemas. E esse motivo foi e ainda é o meu filho. Eu não podia decepcioná-lo. Ele era uma criança, o pai dele na época estava passando por diversos problemas de saúde e ele não tinha como me ajudar, nessa época. Se eu não conseguisse me recuperar e me desequilibrasse mentalmente, talvez o meu filho pudesse parar no sistema de foster care e isso jamais eu deixaria acontecer. Segunda dica, eu refleti no pior que pudesse acontecer dali por diante. A ansiedade é uma emoção que aparece por causa do medo. Então, para que possamos vencê-la, primeiro precisamos vencer o medo. Por esse motivo, eu comecei a imaginar todas as piores possibilidades que pudessem acontecer. A primeira delas foi a venda do meu carro. Eu imaginei eu andando de ônibus no frio, na chuva. Poxa, aqui é o Canadá, né? Muito frio no inverno. Na época eu tinha o Jeep Wrangler, 4 portas, banco de couro caramelo, 0 quilômetros. Ai, gente, não é fácil tá andando de ônibus, né? Ser uma patricinha, não é fácil, não me julguem. Mas na pior das hipóteses, andar de ônibus na chuva com meu filho não era o fim do mundo, sabe? Daí eu imaginei, eu na fila do food bank, pedindo sopa, pedindo comida. Daí, como eu sempre fui uma pessoa muito positiva, eu imaginei, mas isso não é tão ruim, porque vai saber se não tem um mendigo ou alguém ali passando por uma situação parecida com a minha, que precisa vir para a luz. Eu que sou tão positiva, vai ver que Deus quer que eu passe por isso para eu poder ajudar algumas pessoas. E eu já pensei, então isso não é tanto sofrimento assim. E aí eu comecei a ficar consolada, sabe? Eu fui pensando em tudo que pudesse acontecer e nada foi pior do que perder a minha própria saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Foi ali que eu percebi que a situação em que eu me encontrava seria bom para eu amadurecer, dar orgulho para os meus pais, conquistar minha liberdade de verdade, melhor de tudo, não colocar o meu filho para baixo, porque na minha opinião, os nossos problemas não são os problemas dos nossos filhos. O meu filho não pediu para nascer. A minha missão é criá-lo com amor, sabe? Guiá-lo para sua missão aqui na Terra. Dica número 3. Eu comecei a praticar a gratitude no pouco que eu tinha. Eu sempre tive de tudo, mas eu estava sempre reclamando da vida. Eu nunca me sentia 100% realizada. Foi ali naquele momento de escassez que eu abri a minha geladeira pela primeira vez, que estava vazia, mas eu encontrei uma maçã. E
quando eu peguei aquela maçã na minha mão pela primeira vez, eu agradeci a Deus. Todas as vezes que eu penso nessa história, eu fico muito emocionada, porque eu olhei para aquela maçã vermelhinha, eu falei, meu Deus, graças eu te dou por ter uma maçã na minha geladeira. Eu nunca imaginei, meu Deus, que um dia eu fosse te agradecer por causa de uma maçã, que eu nem comia maçã naquela época direito, sabe? Mas aquela maçã ali naquele momento, que era algo que eu podia comer, eu agradeci. E ali o meu coração, ele se encheu de alegria. E foi aí que eu descobri o poder do agradecimento. E daí, hoje em dia, eu vou no supermercado e faço aquela compra gostosa, sabe? E eu agradeço muito a Deus quando eu pego o óleo, o arroz, o Danone, o feijão. Eu sempre agradeço. É muito bom agradecer. Quarta dica, eu orava muito dia e noite. A minha relação com Deus triplicou. Eu sentia Deus aqui bem pertinho de mim, enquanto tantas pessoas me julgavam por ser diferente das pessoas convencionais, pelo meu casamento que não deu certo. Deus nunca me abandonou. Eu nem sei o que seria de mim e do meu filho se Deus não tivesse sido meu melhor amigo nesse momento. Ele enviou pessoas que pudessem nos ajudar nessa época. Ele me deu forças para eu conseguir um cliente aqui, outro ali. E mesmo estando firme, com fé o suficiente para poder vencer, eu chorava muito, mas eu nunca chorei na frente do meu filho. Na frente dele, eu incorporava uma atriz de Hollywood e me demonstrava feliz. Quando ele ia dormir, eu chorava muito e pedia para Deus mais forças para acordar no dia seguinte. Quantas vezes eu não tive força para levantar, mas eu levantava, porque Deus, ele nos dá forças. Quinta dica, cuidar da minha saúde mental e física. Eu nunca fui de ir para academia, mas nessa época eu comecei a ir porque eu percebi que quando eu ia, minha mente ficava mais clara e eu liberava toda aquela carga de ansiedade. Eu ia 3 vezes na semana e hoje em dia eu vou 4 vezes. Eu também comecei a jogar curling, porque o esporte me ensinou muito a controlar a minha ansiedade e me ajudar também a ser uma pessoa mais calma e disciplinada. Esse foi o meu momento do autoconhecimento. Doeu muito, mas eu aprendi que os maiores causadores da minha ansiedade são o medo e o ego. E se a gente conseguir eliminá-los, a vitória contra a ansiedade é 100% garantida. Eu nunca mais tive crise de labirintite ou dores musculares por causa da ansiedade. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher saudável, mais calma, menos ansiosa e muito feliz. Eu ainda estou no caminho de evoluir ainda mais e quem sabe eliminar a ansiedade 100% de uma vez por todas. Será que é possível? Qual que é a opinião de vocês? Coloca aí nos comentários. Eu espero de coração que a minha história e todas essas dicas possam ajudá-los a serem mais calmos e menos ansiosos, porque você nasceu para vencer. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que vocês gostaram e se inscrevam no canal. Beijos e até o próximo vídeo.